Então, a web, a internet, ela aceita de tudo, né? Então, o que você quiser colocar de conteúdo, você consegue colocar. Sim. E dependendo da postura de quem coloca, passa uma confiança, às vezes, de uma competência que às vezes a pessoa não tem. Em outras situações, tem até boa vontade. Quem posta tem boa vontade, acha que vai ajudar, mas não conhece o suficiente para saber das consequências. Então, a primeira questão que eu acho que é importante é conferir a fonte, né? E quando nós falamos de assuntos de saúde, é sempre bom conferir aquela informação num site oficial de uma sociedade. Então, se o assunto diz respeito à gastroenterologia, existe a Sociedade de Gastroenterologia, né? Até eu travo ali. Ó, tá vendo, gente? Então, é sempre buscar informação numa fonte oficial, né? Às vezes sai um artigo ou uma opinião de alguém, mas a opinião isolada, ela não me garante que aquilo foi comprovado. Então, eu acho assim, que esse é o primeiro grande cuidado. Procurar sempre um site médico oficial. Sim. Agora, você falou a respeito de opiniões, né? A gente está na era dos digital influencers. Eu acredito que também, dependendo de quem está falando, passa muito essa credibilidade. Poxa, eu admiro essa pessoa, eu assisto essa pessoa todos os dias no meu story. Então, se ela está falando, né, não é assim que funciona? Então, eu vou comprar esse chá. Então, eu vou também tomar esse chá porque eu quero ficar igual a ela. É assim? É assim, a partir dos testemunhos das pessoas, muita gente se baseia sem mesmo pesquisar a fonte, como ela citou, sem mesmo olhar, talvez, a informação no veículo de comunicação relevante, procurar saber se é verdade mesmo. Se a pessoa for uma pessoa que é muito visualizada, que todo mundo conhece, para ela já é o suficiente para ela poder afirmar como verídico. Sim, sim. Agora, doutora, se existe algum sintoma, se está tomando algum chá, ou resolveu tomar alguma coisa, fazer uma dieta, dessas dietas milagrosas, se tem algum sintoma, tem que procurar um médico, não é? Exatamente. E em relação por exemplo, especificamente um chá de sene, né? Ele é usado para tratar o intestino preso, que é a constipação. E muitas pessoas acham que é normal ter dor de estômago, é normal o intestino ser preso. Não é normal, né? É comum, mas não é normal. Normal é o intestino funcionar regularmente. Então, quando a gente tem qualquer queixa, né? É uma azia, é um intestino que funciona para mais ou para menos, uma dor de cabeça que está se repetindo. Isso tem que ser avaliado por um médico. Sim. Porque pode ser algo transitório, mas pode fazer parte de um diagnóstico específico, né? E cada tratamento, né, doutora, ele precisa ser individualizado, certo? Ele não pode ser simplesmente, o que a internet coloca aí pra gente é o que necessariamente vai funcionar para mim. Não é assim. Exatamente. Então, uma coisa importante é... Quando você tem um sintoma, então vamos ao exemplo da constipação intestinal, né? O intestino preso. Ele pode estar relacionado com uma série de fatores. Então, pode ser só um erro alimentar, uma pessoa que ingere pouca fibra ou que toma pouco líquido. Pode fazer parte, por exemplo, pode ser em consequência de medicamentos, um antidepressivo. Tem alguns medicamentos para dor que, quando tomados prolongadamente, vão prender o intestino. Pode fazer parte de um quadro de hipotiroidismo, de diabetes. Às vezes, o intestino preso, ele está preso e tem outros pequenos sintomas associados, que são de doenças mesmo, colites inflamadas do intestino. Se, por exemplo, tem um aparecimento súbito, né? A pessoa tem o intestino funcionando muito bem sempre, de repente aquele prende. Pode ter alguma lesão lá dentro, obstruindo, que pode ser benigna, que pode ser maligna. Então, nós temos uma série de condições que podem levar à constipação. A constipação em si não é a doença, né? Ela é a consequência. Então, as pessoas não enxergam isso, que é comum, né? Não tem a visão médica, é comum.
Então, acho que o primeiro, voltando lá, primeiro é ao médico fazer um diagnóstico, se tem uma doença específica ou não. E de acordo com isso é que a gente vai escolher o tratamento, baseado na idade, se é idoso, se é gestante, se é criança, se tem uma doença mesmo do intestino associada, se tem um problema de coração e não pode tomar determinados medicamentos. E entender também, né, doutora, que cada pessoa vai reagir ao tratamento de uma forma. Exatamente. Esse vídeo específico, né, que viralizou, na verdade não é um, eu já vi vários. O que eu observei? A pessoa usou coisas lícitas, né? Por exemplo, coloca o sene, coloca uma ameixa, coloca uma uva passa. Elas são lícitas, mas da forma como foi feito, não convinha, porque ela colocou um excesso de fibras, às vezes, muito grande, né? E mesmo que a dose de fibra seja a mesma para 3, 4 pessoas, elas podem reagir de maneira diferente. O que, para mim, não dá sintoma nenhum, para você pode dar cólica, gases, né, uma dor muito forte. Então, o diagnóstico e depois o tratamento que realmente é individualizado. E aí o tratamento tem que ser com a orientação médica, né? Mas aí, Johnson, que entra a questão da mídia, né? Você falou assim, eles até usaram elementos que, né, fazem sentido e tudo mais, mas não é bem assim. Mas aí a mídia entra, o marketing entra para convencer as pessoas de que tá tudo certo, é assim mesmo, tá tudo legal, não é assim? Ela tava comentando das misturas e fica parecendo tudo muito natural, né? Várias frutas, vamos colocar ali, coloca um leite de amêndoa, sei lá. Começa a colocar tudo que é natural, assim, tudo que é fit e fala, no final isso aqui vai dar certo. E durante o vídeo ela vai comentando, isso aqui é tiro e queda, ela vai afirmando, isso aqui funciona. Só com o testemunho dela, que nem eu já falei antes. Aí ela também, já funcionou com uma amiga minha. Nos comentários lá aparece gente falando, dá certo mesmo. E os comentários que falam que não dá certo, geralmente a gente não dá relevância, porque são pessimistas, a gente ignora. Mas a verdade é essa, tem um lado ruim também, quase sempre a gente ignora. Entendi. Eu acho que a gente tem um vídeo aí de comentários. É um print. Olha só, gente, eu não consigo ler não. O que tá escrito aí? Tá muito longe a TV. Olha só, a pessoa tá falando assim, olha, eu acho que a intenção foi boa, mas o erro talvez esteja aí na quantidade do sêmen. É isso mesmo, doutora? Na verdade, mais ou menos. A quantidade em si que ela usou não necessariamente é uma quantidade alta, não. A quantidade é até razoável, mas é aquela questão, ela colocou a quantidade razoável num volume razoável de líquido e que para uma pessoa que toma, às vezes, de uma vez, aquele volume, aquela concentração daquelas substâncias que são laxativas, vai fazer um efeito muito forte, né? E talvez se para uma pessoa pode não fazer mal, para outra ela talvez devesse tomar ao longo do dia. Então, a questão é que, e outra coisa que eu observei, ela falou que não ia tomar no vídeo, durante o vídeo. No final, a pessoa fala. Então, assim, não é uma crítica a esta pessoa especificamente, mas eu observei. Ela falou, não, eu não vou tomar, né? Porque eu já tomei. Então, ali ela juntou também uma outra coisa que eu observei, são fibras com a mesma característica. Porque a gente tem fibras que elas puxam uma quantidade de água para o intestino muito grande. Então, tem fibras que têm um funcionamento um pouquinho diferente. Elas ficam mais parecendo um gel quando elas são hidratadas. Então, um tipo de fibra complementa o outro. E ali ela colocou fibras que, no caso da ameixa, da uva passa, por exemplo, ela vai chamar muita água para o intestino. E colocou o sene, que é um laxante que a gente usa por último, né? Ele é como se fosse mais ou menos o fim da linha, porque ele tem uma característica de ser irritativo para o intestino. Ele age nos nervinhos que a gente tem na parede do intestino e faz com que funcione muito rapidamente. Então,
perda de água é muito importante e às vezes a cólica é muito importante, porque o intestino, para funcionar, ele vai distender e contrair. Sim. E esse movimento de distensão e contração, se for feito com muita rapidez, ou amplitude muito grande, isso é o mecanismo de dor, né? Uau. Então, uma colher de sopa de sene, ela é razoável. É isso que eu estou te falando, ela é razoável, mas ela misturou a outras fibras que talvez não tivesse que colocar numa proporção diferente e talvez uma dose menor ao longo do dia e não de uma vez. Sim, né? é por isso que é tão importante, né, sempre procurar um médico, porque cada um é cada um. Às vezes a pessoa está passando por alguma coisa na saúde e nem sequer sabe e toma algo assim, só piora a situação, né, doutora? Exatamente. Agora, fala pra gente, eu acredito que o pessoal que está em casa, né, ficou até um pouco mais assustado, alertado em relação a essas coisas, mas existem chás que a gente pode tomar tranquilamente, sem ficar com medo ou receio? Existe algum tipo de chá? Por exemplo, um chá para relaxar, que a gente pode tomar sem medo? Ou todos a gente precisa ter esse alerta? A gente tem os piores, né? Então, por exemplo, o sene, né, que o Johnson citou aí brevemente, fala que é natural. Então, o fato da pessoa comprar a folha, né, comprar a parte da planta que faz o chá, ela entende que aquilo é natural. Sim. Não. O medicamento, a substância ativa está em sua forma natural na planta, não está na cápsula. Né? Às vezes eu brinco com o paciente, mas estricnina também vem de uma planta, não é natural, ela mata. Então... Pois é isso que eu acho que mais confunde as pessoas. Né? A questão de, mas imagina, é uma plantinha. É natural. Não, né? É uma planta, né? É uma planta. E os medicamentos vieram de plantas, Sim. né? Então, o sene, ele é um laxativo, irritativo. E ele, com o tempo, com o uso prolongado, ele começa a destruir os pequenos nervos que tem na parede do intestino e, com o tempo, vai perdendo a capacidade de contrair. Aí o intestino piora, aí a pessoa aumenta a dose. Então, tem alguns que são mais complicados, o sene é um deles. Camomila, não tem problema, geralmente não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, alecrim, grávida não pode usar, porque é abortivo. O sene, da mesma forma, ele pode aumentar a contração uterina e ser abortivo. Então, chá de arnica gestante também não pode usar. Quem está amamentando pode passar o chá pelo leite, né, a substância. Então, esse cuidado, inclusive do chá, eu acho que tem que ser conversado. Nós médicos não somos fitoterapeutas, né? Nosso conhecimento é um pouco mais limitado. Mas ele tem que ser muito conversado e procurado numa fonte correta, porque não é porque é chá, inclusive de alecrim, por exemplo, né, que uma grávida não pode usar, né? Porque é chá que pode usar. Sim, mas geralmente é esses de sachêzinho que você compra no supermercado. Mas depende da substância. Você pode, se for de alecrim, a grávida não pode usar. Dependendo da substância e quem vai tomar o chá. Exatamente, porque quando aquilo é digerido, a substância ativa que está dentro daquela parte da planta, ela vai causar um efeito. Que efeito é esse? Né? Agora, Johnson, pra gente que fica em casa ou a gente fica assistindo esses vídeos no YouTube, você, como um especialista aí no marketing, quais dicas você daria pra gente ficar em alerta? Opa! Se a pessoa ficar falando assim demais ou se começar a falar assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que se a pessoa já coloca um título sensacionalista, a gente já tem que ficar de olho. Sim. Que nem estava escrito lá, perder 20 quilos em não sei quanto tempo, não lembro. Mas estava lá, é sensacionalista, perder 20 quilos é absurdo. E aí, outro cuidado, a fonte, né? Já falei antes. Tem que conferir a fonte, porque geralmente... o povo tira de lugar nenhum. Eles afirmam e não citam fonte nunca. Só afirmam, isso aqui funciona. Geralmente pelo testemunho deles, testemunho de amigos, de terceiros. E eles ficam afirmando e dando esses testemunhos. E afirmam várias vezes, não, dá certo, não, mas nunca colocam a fonte. Eu acho que pesquisar num veículo de comunicação relevante a informação também, que nem eu já tinha falado antes, é muito importante. E depois de tudo isso também, eu acho que antes de compartilhar, era legal olhar isso tudo, porque você está compartilhando informação e às vezes, que nem ela falou do alecrim, você está recomendando um chá de alecrim para todo mundo, porque é muito gostoso, mas você pode estar atrapalhando ali
influenciando num aborto. Pois é, todos nós temos a nossa rede de influência, que nós conseguimos influenciar. Por isso que é tão importante a gente ter certeza que tudo aquilo que a gente está compartilhando é, de fato, algo bom, não sensacionalista, né? Porque a gente gosta de algo que é muito sensacionalista. A gente, geralmente, os nossos olhares vão para aquilo. 20 quilos, imagina, perder 20 quilos assim, tão fácil, tomando um chazinho. Então, antes da gente compartilhar, gente, isso é uma dica muito séria e muito importante. A gente tem que checar as fontes, tem que certificar que vai ser realmente algo bom para aquela nossa rede de pessoas ali que a gente tem influência, para que a gente não cometa nenhum erro. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.